Arthur citou há pouco, né, Arthur? O Fortaleza que tinha, quando você estava analisando o tamanho do congelamento do Botafogo no campeonato, o Fortaleza viveu essa curva, e Pedro, durante a transmissão, também citou que esse momento que o Fortaleza estava no Brasileiro antes de vencer o Red Bull Bragantino, tá? Esse momento que o Fortaleza estava já era pior que a largada de 2022. A largada que o Fortaleza basicamente afundou e tinha uma condição quase que irreversível de rebaixamento, projetando toda a história. E viveu algo pior no meio, depois da. Na verdade, ele tinha perdido os 2 jogos anteriores, a final da Sul-Americana, e depois que voltou do Uruguai não conseguiu se acertar. Mas venceu as 2 partidas, vai para Vila Belmiro e vai na 10ª posição do campeonato. Então, assim, se permanecer 6 anos na Série A, nos pontos corridos, no contexto do futebol do Nordeste, é fazer história, conseguir mais uma vez ficar entre os 10, algo que o Bahia, por exemplo, nunca conseguiu. O Bahia nunca conseguiu. Os pontos corridos começaram em 2003. O Bahia nunca conseguiu. São 20 anos. Tá? E o Fortaleza vai ser a quarta, né? Quarta campanha. Quarta vez. Quarta teve vez. O primeiro ano, teve o G4 e o ano passado. Isso. Quarta campanha dentro do G10. Para isso, precisa defender o seu lugar, né? Justamente no jogo que interessa ao Bahia, contra o Santos na Vila, e tem o São Paulo ali como um perseguidor pouquíssimo interessado nisso, né? Que para o São Paulo ser 10º ou 11º não faz a menor diferença. Inclusive São Paulo já na Libertadores agora. Mas jogou com a faca nos dentes ontem, viu? Contra o Atlético. Jogou. E contra o Bahia também. Jogou, meu amigo, parecia final. E vai jogar sim contra o Flamengo no Morumbi, até porque é a reedição, né, da final da Copa do Brasil. O que ficou pelo caminho volta, né? Mas é uma motivação para o Fortaleza, não é, Arthur? Eu não sei o quanto isso chega dentro de campo. O quanto isso fica na torcida, o quanto isso fica nos jornalistas, tá? Eu não sei o quanto chega dentro de campo. Mas me parece uma motivação razoável. Se eu sou torcedor do Fortaleza, eu lutaria, eu faria questão por esse simbólico G10, né? Você jogar 6 brasileiros, né? 5 brasileiros, porque sexta do ano que vem. Você jogar 5 brasileiros e terminar 4 deles na primeira página, você mostra que seu clube está mudando de status, né? Exatamente, é uma demarcação de território muito, muito forte, né, Fred? Porque você ficar uma vez ali, alguém pode até dizer, ah, não, foi uma conjuntura, montou um bom time para uma temporada, mas você conseguir isso de forma regular, né, é algo realmente importante. Eu acho que é uma motivação que, por exemplo, o Fortaleza vai ter para essa última rodada, que o Red Bull não vai ter. Eu até falei isso no meu comentário, né? Eu acho que para o Red Bull ser quinto ou sexto, pouco muda. Para o Fortaleza ser nono, 11º, eu acho que é uma diferença razoável, né? Eu acho que é algo realmente que marca, assim. O que você falou é verdade, a gente não sabe até que ponto isso se traduz dentro do vestiário, até que ponto os jogadores se motivam por isso, mas ao mesmo tempo eu acho que um elenco como o do Fortaleza, sabe, que sabe do seu potencial, sabe que poderia ter sido um ano ainda mais histórico, né? Poderia ter sido realmente marcado de vez assim o nome na história do clube, com um título fenomenal, e aí você depois entra numa sequência como essa, eu acho que tem muito ali da questão também do elenco de estar, sabe, mordido com essa situação, sabe? Querer usar também como uma oportunidade de manter essa reação, de deixar uma imagem positiva no final da temporada, né? Eu acho que também pega isso, né? Então eu acho que realmente o Fortaleza deve ir motivado para essa partida. Pelo menos eu imagino que deveria ser assim, deveria se portar dessa maneira. E, sei lá, às vezes até alguns jogadores que estão querendo mostrar serviço, até o que a gente comentou até durante o React, né? Quando a gente está falando aqui de Série A, os jogadores têm muito isso de deixar uma boa imagem até mesmo para o mercado, não só obrigatoriamente para o cara seguir no Fortaleza, mas também para manter as portas abertas e disputar mais uma Série A no ano que vem. Então, eu vejo dessa forma e realmente é algo muito importante. É,
É difícil, na verdade, eu vou dizer assim, é impossível que o sentimento ao final de temporada do torcedor do Fortaleza ele seja positivo, porque sempre vai ter aquela sensação de que poderia ser muito mais do que foi. É você ter chegado tão perto de ter uma glória tão grande como seria aquele título da Sul-Americana, vai deixar isso marcado, mas ao mesmo tempo é de se valorizar bastante você chegar não só aos 6 anos em Série A, porque dada a robustez do Fortaleza, a consolidação dele, talvez isso nem fosse algo tão presente como objetivo do Fortaleza, sabe? No sentido de que os 6 anos na Série A é algo tão diferencial, porque o Fortaleza, quando começou o campeonato aqui, foi feita a análise, ele nem estava dentro do aspecto ali do nervosão, né? Ele já estava um ponto a mais. Então o Fortaleza se manter não foi visto como algo de diferente, mas ele ter 3 anos seguidos ficando dentro do G10, e todas essas campanhas que ele fez no campeonato, apenas um ano ele ter ficado fora, passa aquilo que eu falei, que é como se a regra do Fortaleza, desse Fortaleza atual, desse momento que o Fortaleza vive, é estar no G10 e não brigando para não cair. Porque a partir do momento que você joga 5 Série A's seguidas, só uma você fica ali na boca da zona, que foi aquele campeonato de 2020, então você realmente dá essa demarcação de território, né? Ano que vem, quando começar o campeonato, óbvio que por ser o Fortaleza, sempre pode surgir um pouco aquilo de, não, tem que pontuar, porque não é a equipe que vai ter a robustez de outras equipes, mas todo mundo vai pensar 2, 3 vezes antes de dizer, não, que o Fortaleza é postulante a não cair, porque o Fortaleza dentro de campo vem mostrando que não é bem esse o seu desempenho, né? É, o, esse momento do Fortaleza, ele já fez com que a gente, quando fizesse o videoguia desse brasileiro, não colocasse Fortaleza no risco de queda. Ele meio que ficou fora do que a gente chama de nervosão. A gente projetar o Fortaleza ali de 12º para frente. Aí aconteceu mais uma vez, mesmo com esse recorte inteiro negativo que ele teve no entorno, né, 2 jogos antes e o pós-final da Sul-Americana. Pedro, é algo que a gente sempre pensou no futebol do Nordeste, sempre desenhou e que se materializou pela primeira vez, né? Ter um time estável ali entre os 10, 12 da Série A. Né? No caso, Fortaleza tem se materializado esse time. A gente nunca tinha visto isso. A gente tinha uma campanha ali do Vitória, uma campanha ali do Sport, o Bahia nunca chegou nos pontos corridos nessa posição, mas o Fortaleza materializa tudo isso. Né? E já vai para o próximo ano, novamente, quando a gente for fazer aqui o raio-x, aquele primeiro raio-x, né? Também fugiu o nome do programa agora que a gente faz ali, o áudio guia, né? A gente não vai colocar novamente o Fortaleza como candidato a rebaixamento, a não ser que as coisas deem muito errado no início do ano, né? Fortaleza, ele consegue uma estabilidade que até então era inédita no futebol nordestino, como o Fred falou. Existem campanhas pontuais, mas campanhas que não se sustentam para o ano seguinte, não se sustentam por um período muito longo. E o Fortaleza conseguiu chegar a um patamar que confere a ele um grau de favoritismo, né, na briga contra possíveis rebaixamentos. E aqui no Nordeste a gente sempre trata o rebaixamento como uma realidade muito próxima, até por conta do rendimento das equipes. A gente vê ninguém nunca tinha conseguido ficar 6 anos na Série A, então os rebaixamentos eles são muito recorrentes para os times daqui. E o Fortaleza consegue, pela primeira vez, esse grau de tranquilidade que permite que os investimentos sejam cada vez mais altos, que os sonhos sejam cada vez mais altos e que os resultados sejam alcançados com muito mais tranquilidade que um time que entra já ameaçado e pensando ali primeiro em fazer os 45 pontos para se livrar do rebaixamento e depois ver o que acontece, né? Ver o que consegue buscar além do rebaixamento. É um momento que, de fato, a gente nunca viu no Nordeste. E depois que você consegue se estabilizar nessa condição, os anos seguintes, os desafios eles ficam mais fáceis, né, de serem alcançados. E o Fortaleza está nessa condição. O Fortaleza entra no ano que vem novamente sonhando já com a Libertadores. É um patamar diferente, né? Agora, é claro
que para qualquer time nordestino é sempre preciso ficar atento, né? É sempre importante continuar atento para que nada desande e que o Fortaleza continue nessa curva ascendente. Mas hoje o momento do Fortaleza é excelente. É um momento que possibilita ele entrar já no ano que vem, pensando em objetivos muito maiores do que apenas permanecer na Série A. É isso, tá? Fortaleza se tornou o grande trabalho contínuo do futebol do Nordeste. Tá? É isso. Isso não é preciso reconhecer, é preciso valorizar, é preciso entender também, tá? Prestar atenção em tudo que acontece. Claro que tem muito de Vojvoda, mas tem muita consistência, né, nas contratações, na forma de gestão. E o Fortaleza, ele faz história, tá? E tem um trabalho até anterior ao Vojvoda também, né? É o trabalho de Ceni, né? É o trabalho de Ceni. Mas gestão também. Mas existe um percentual grande de Vojvoda, do controle total. Claro. Porque junto com o Vojvoda não é assim, o mérito individual de Vojvoda. É o mérito da total estabilidade. De você ter certeza que o seu treinador é o melhor que você pode ter e que mesmo quando está perdendo, o seu treinador é o melhor que você pode ter. Quando você atinge esse nível máximo de confiança, é quando as coisas começam a vir de forma mais natural. Não é você fazer o que o Bahia fez com o Paiva, que você está acreditando que é o seu treinador sem nenhum lastro para isso, sem nenhuma prova para isso. Não é o que o Sport fez com o Henderson. Que vai acreditar que é o treinador, quando é um treinador que repete os mesmos problemas de outro clube, no caso o Bahia do ano anterior, por exemplo. O lastro de Vojvoda foi construído pelo próprio Vojvoda dentro do Fortaleza. Tá? E houve uma segurança. Complementar com isso. E houve uma segurança. O treinador com a sequência que o Fortaleza teve, né? Exatamente. O Fortaleza nem cogitou. E caso ele permaneça, o Fortaleza permanece fortíssimo para o ano que vem. A única possibilidade de instabilidade do Fortaleza é a saída do Vojvoda. Não que isso gere um deserto, né, um desespero. Não é isso. Mas é que mexe na espinha dorsal, né? Na espinha dorsal. Você vai para um cenário de algum risco. Lembrando que o Fortaleza não acertou de primeira entre Ceni e Vojvoda. Patinou. Mas aí foi muito rápido. A confiança que teve em Vojvoda não teve em Henderson. Não teve em Chamusca. Não teve Henderson em Chamusca. Rápido. Quando sentiu que não dava tchau, sentiu que não dava tchau. Tá? E é natural, né, Fred? Porque assim, a gente vê o Palmeiras, por exemplo, que está com o Abel. Há uma especulação muito forte da saída dele. Para o Palmeiras, que tem o poderio financeiro que tem, que é o Palmeiras, que atual campeão brasileiro, vamos dizer, e que se Abel sair, também é um risco muito grande do que pode acontecer, né? Imagine com o Fortaleza também. Então, é natural quando você tem um técnico que se encaixou tão bem, que faz um trabalho tão bom, a saída dele se torna um risco de instabilidade, né? Não que o trabalho que foi feito ele é jogado fora, mas porque você está num caminho ali que está funcionando e nunca se sabe, né? Mas eu concordo muito, assim, que tem muito do dedo de Vojvoda nesse belíssimo momento do Fortaleza, mas claro que tem muito também do trabalho da diretoria, até porque Vojvoda não era um nome conhecido, né? Foi um nome que o Fortaleza foi buscar, um nome desconhecido, né? Foi atrás para trazer ele e que acertou não só na hora que trouxe, mas também, como você bem lembrou, na hora que bancou, né? Porque ano passado, naquele momento que o Fortaleza vivia, a coisa mais natural do mundo era que Vojvoda fosse demitido e fosse atrás de Libertadores, né, para dar compensação, né? A Libertadores, eu não sei se não tivesse a Libertadores, ele não teria sido demitido. Mas ele estava bem na Libertadores, né? Sim. A torcida do Fortaleza que entrou num transe meio absurdo, meio louco, ano passado, de querer abrir mão de Libertadores. Lembra que tinha umas conversas meio nonsense nesse sentido.
Mas a diretoria não foi por esse lado, não. Priorizou o Libertadores e depois conseguiu a remontada espetacular e acima da média no Brasileiro. Tá? A escolha do Fortaleza ano passado poderia ter levado o Fortaleza ao rebaixamento, era o natural. O segundo turno do Fortaleza foi muito forte. Tá? Como o do Atlético, né? Semelhante ao do Atlético desse ano.